esgotamos a estrutura, né, composta da administração direta e indireta. Agora vamos entender a proposta que os autores gerencialistas, né, quer dizer, os defensores do modelo estrutural de gerência pública, qual era a proposta em relação à organização do Estado. Hoje a organização é essa, tá? Isso não mudou, isso é Constituição. Constituição de 88 cravou isso aqui e está até hoje, tá? E a proposta do modelo estrutural de gerência pública é de ter um Estado totalmente descentralizado. O poder público, na verdade, está concentrado aqui nessas duas atividades, né? Qual era a proposta deles? Fazer uma composição entre atividades, tá? Propriedades e instituições. Eu aqui resumi aquele quadro que a gente já trabalhou, que está lá no artigo e está, né, em detalhes no slide que eu disponibilizei para vocês. Mas o meu objetivo é reforçar esse conceito para vocês entenderem bem essas duas questões aqui, principalmente essa que gerou, ela foi uma questão bem polêmica. Então, qual é a questão 9? Né? A questão 9, ela fala o seguinte: o modelo estrutural, né, de gerência pública, em seu aspecto organizacional, quer dizer, o aspecto organizacional, organizado no sentido de arrumar, distingue várias formas de atividades, né, realizadas em uma sociedade moderna. Além disso, sugere os diversos tipos de organização, no meio do quadro. Diversos tipos, que teoricamente a gente pensa as atividades, beleza? Né? As organizações, aqui eu tenho as atividades, aqui eu tenho as organizações e aqui o tipo de propriedade. Atividades, organizações, propriedade. A pergunta é a seguinte: assinale a organização responsável pela execução da oferta de serviços sociais e científicos, tá? De acordo, né, com os conceitos do modelo estrutural. Então, a questão, ela vem exatamente aqui. Essa atividade, ela é desempenhada por quem? Tá? Tem duas. Aqui existe, tá? Na última coluna, existe o quê? As instituições filantrópicas. Elas também, só que a propriedade é privada, tem dono, né? Instituições filantrópicas e as organizações sociais podem exercer, segundo eles, essas atividades aqui, que a questão 9 menciona, né? Só que, quais são as respostas da 9? Primeiro, secretarias. Secretarias, elas não exercem a oferta de serviços sociais e científicos, e sim está lá para formular políticas. É interessante vocês olharem esse quadro tá, depois desse vídeo. A segunda questão, a secretarias, aqui. A B, olha só, olha a pegadinha da B, sociedade de economia mista. Isso aqui tem a ver com modelo estrutural? Nem pensar, então tá fora. Isso aqui não tem nada a ver, nesse quadro aqui, em hipótese alguma, tem sociedade de economia mista. E muito menos a sociedade de economia mista vai exercer esse tipo de oferta. Tá?
A empresa pública também está fora desse contexto aqui. Empresa pública, 100% estatal, esses caras querem privatizar tudo. D, organização social. Opa, a organização social já faz parte desse contexto, tá? E, por fim, a autarquia, tá? A autarquia está aqui, não tem nada a ver com esse contexto, é administração indireta. Então, as respostas de vocês. Letra A, secretarias. Secretaria pertence a esse contexto, beleza. Só que, qual a atividade que ela exerce? Ó, formular política. Não é essa, tá? Então, a A, fora. A C, empresa pública. Meus amigos, empresa pública é administração indireta, não está vinculada à proposta do modelo estrutural de gerência pública. Então, a letra C está fora. E a letra D, organização social? Tá? A organização social, ela é desse contexto e ela tem a atribuição de exercer a oferta de serviços sociais e científicos. Tá? Então, aquele quadrinho que tem lá no artigo, ele esclarece bem isso. Tá? A questão 10, ela trava um conceito que eu abordei lá numa aula do Zoom, mas vou lá e vamos ressaltar aquilo lá. O modelo estrutural de gerência pública propõe 4 tipos de propriedades, tá? Dentre as quais aquela que seu objetivo é o interesse público e é de propriedade estatal. Então, a gente está falando de propriedade estatal, certo? E a gente está falando de interesse público. A gente está falando a propriedade ela pode ser, né? Ela pode ser pública dentro do conceito do modelo estrutural de gerência pública. Ela pode ser pública, né? Ela pode ser, aí no caso seria pública estatal, né? Pertence ao Estado. A pública, não estatal, ela pode ser corporativa e ela pode ser privada. A questão envolve, né, dentre essas 4, aquela que seu objetivo é o interesse público e é de propriedade estatal. Então está aqui as propriedades, né? Aí a questão ela vai numa situação interessante, porque ela pega o modelo estrutural de gerência pública e propõe 4 tipos de propriedade. Aí ele fala assim, dentre as quais aquela que seu objetivo é o interesse público, interesse público e ela é estatal. Quais as instituições, as organizações estatais aqui, secretarias e agências, aqui não estatal. Olhando as respostas, né, por que é a A? Porque secretaria é a única que é estatal que está aqui no contexto, então as outras eu já elimino. Mas vamos lá, qual é a letra B e a letra C? A letra B, sociedade e economia mista. A letra C, empresa pública. Então, não pertence a esse contexto. Empresa pública, sociedade e economia mista, fundação e autarquia é uma
outra formatação do Estado, que não é a formatação proposta pelo modelo estrutural de gerência pública. O modelo estrutural de gerência pública, né, é duas instituições aqui. Quem marcou a letra D, né, ficou em dúvida, né, e eu vou esclarecer essa distinção, porque marcou uma pública não estatal. Se ela é não estatal, né, não atende à resposta da pergunta. A pergunta fala em propriedade estatal, mas vamos entender por que são públicas, tá? O que essas duas aqui, por que elas são públicas? Porque é pública porque o meu objetivo é o interesse público. Tá? O interesse público vincula o quê? A propriedade pública. Tá? O interesse público está intimamente ligado à propriedade pública. Tá? Aí, isso aqui é um primeiro objetivo. Se eu tenho como objetivo o interesse público, tá? A instituição tem propriedade pública. Mas olha só, tem duas propriedades públicas. Uma é estatal, outra é não estatal. Aí entra o segundo momento, que é o segundo objetivo. Tá? Vou botar aqui, ó, uma setinha falando no segundo objetivo. Que seria, se eu tenho o lucro, o meu objetivo é o lucro, então ela não é estatal. Ela é não estatal. Tá? Então, o que distingue, por que eu tenho duas propriedades públicas? Porque ambas visam interesse público. Mas, Maurício, ela é pública estatal e ela é pública não estatal. Propriedade pública porque visa o interesse público. Pública estatal ou não estatal. Se o objetivo for lucro, ela não é estatal, tá? E o público estatal, eu não viso lucro, aqui e aqui, tá? Aqui eu viso lucro. Por quê? Porque ela é propriedade não estatal. Mas por que ela é pública? Porque ela visa o interesse público, tá? A organização social não poderia estar nesse contexto aqui, porque ela não é estatal, tá? Mas gera realmente dúvida. Por quê? Porque ambas, tanto a Secretaria quanto a OS, elas estão no conceito do modelo estrutural de gerência pública. Essas duas, nem pensar. Sociedade e economia mista, empresa pública, está fora. Essas duas pertencem ao modelo estrutural de gerência pública. Sabendo-se que a letra A é a pública estatal, não é isso? É a secretaria. É a única instituição ali que pertence ao quadro, não é, de instituição com a propriedade estatal. Bem, amigos, espero ter esclarecido essas divergências aqui. Sugiro que vocês voltem às questões, tá? E amanhã a gente dá outra revisada, vezes um. Anotem bem as dúvidas e aí amanhã a gente dá uma revisada geral lá pelo Zoom. Ok? Boa noite a todos.